O presente perfeito eu tenho certeza que você já conhece, você pelo menos já ouviu falar. Mas você sabe como utilizar essas 4 palavrinhas que estão aqui na tela, na frente do presente perfeito? Essas palavrinhas são muito comuns, estão quase sempre juntas desse tempo verbal. Se você não as conhece, fica até o final do vídeo que eu vou te ajudar de uma forma comunicativa e descontraída. Beleza, e para você que não me conhece, eu sou o Rafa, eu sou linguista e também sou professor de inglês há mais de 10 anos. E nesse vídeo, vou te ajudar com esse tempo verbal que gera bastante confusão, ainda mais quando a gente adiciona essas palavrinhas. Então vamos começar pelo presente perfeito, né? Presente perfeito. Você sabe o que é o presente perfeito? Para que se usa o presente perfeito? Você já ouviu falar sobre esse tempo verbal? Primeiro a gente vai entender a forma dele, né? Vamos escrever aqui a forma do presente perfeito. Como matemática, a língua tem algumas partes que são meio que formulinha, né? Uma coisa que não vai mudar. E aqui, por mais que seja menos comum, acontece. Então o presente perfeito ele é composto por have ou has, mais um verbo no particípio. Calma que eu vou explicar esses nomes chatos, né? O que é o have ou has e verbo no particípio? Verbo no particípio é aquela terceira coluninha de verbos que você provavelmente já viu na escola, né? Quando a gente pega o verbo, por exemplo, o verbo go, verbo ir. Quando eu penso na segunda coluna desse verbo, eu vou ter o went, que é o fui. Vou escrever aqui também para você visualizar. Quando eu penso no verbo go, então, eu vou para o passado simples, né? Que a gente chama, um passado, uma ação que aconteceu e terminou. Eu uso went. Eu fui ao supermercado. I went to the grocery store. I went to the supermarket. Acabou aí. Agora eu tenho a terceira forma dele, ou particípio, ou terceira coluna, que é o gone. Esta forma aqui. No caso do verbo go, cada verbo tem a sua. Quando a gente fala de verbos, tem alguns verbos que são irregulares e eles vão ter uma forma específica. Caso o verbo não seja irregular, ou seja, ele é composto por uma forma com ed, ele segue a regra do passado no inglês, como é o caso do finish, é bem simples. É só colocar o ed, segunda, terceira coluna, não vai ter erro. Então, eu terminei ontem meu trabalho. I finished my work yesterday. Eu tenho terminado meu trabalho. I have finished my work. Terceira coluna é a mesma que a segunda, só coloquei o ed, verbos regulares. Agora, os irregulares tem que decorar, infelizmente, não tem outra alternativa. Beleza? E a gente tem uma tabelinha de verbos irregulares do método 1, 2, 3. Eu posso até pedir para o pessoal colocar anexado aqui nos comentários, tá bom? Na descrição do vídeo. Aí você consegue acessar a tabelinha e lá tem todos os verbos para você tirar dúvida. Ok, então, formulinha. Have, has, verbo particípio. Por que é have ou has? Porque eu preciso saber qual pessoa que eu tô falando que tem alguma coisa, que tem feito alguma coisa. Se for I have. Se for she has. A gente já aprendeu que para he, she, it, sempre tem uma complicaçãozinha na forma do verbo. Então, quando for I have. Quando for you have. Quando for he, she, it, eu vou ter que usar o has. As outras pessoas também usam have. Tá abstrato? Tá estranho ainda? Calma. Vai ficar mais fácil quando eu der um exemplo. E aí eu adequei aqui, coloquei o have ou has, coloco mais o verbo que eu acabei de te ensinar, que é a terceira coluna aqui. Vamos olhar para uma frase? Fica mais fácil quando a gente olha para uma frase. Vou colocar aqui embaixo, ó. I have gone to Italy. I have gone to Italy. Tá lá, ó. Simples, não tem erro. I have gone to Italy. Coloquei o have, porque é I. Coloquei o verbo no particípio e pronto. Qual é a comunicação dessa frase? O que ela quer dizer? Ela quer dizer que eu tenho ido à Itália. Sem complicação. Se a pessoa fosse she, como eu te prometi, a conjugação vai mudar. She has gone to Italy. I have gone, she has gone. Se fosse he, ele, he has gone. Se fosse Fernando, lembra que Fernando é o he, é o ele. Então, Fernando has gone. Continua assim a conjugação. Agora, se eu vou para you, vou para o have. You have gone. Se for nós, we have gone. Se fosse they, eles, they have gone. E isso acontece com todos os outros verbos. Vai acontecer isso. Então, entendemos a estrutura. Vou apagar aqui para não confundir. Entendemos a estrutura do presente perfeito. Precisamos saber para que ele é usado também, né? Por que eu uso o presente perfeito? Para, de forma geral, falar de uma ação que é mais importante do que o tempo daquela ação. Guarda isso. Uma ação que é mais importante do que o tempo em que ela aconteceu. Se eu te digo assim, ó, eu estudei inglês. Eu não quero te falar, eu estudei ontem às 10 da noite. Não, eu estudei 2 dias atrás. Eu quero só te falar que eu estudei inglês. Eu falo, I have studied English. Acabou. Você já sabe, já te passei a informação, você sabe o que eu fiz. Não sabe quando, não é importante neste momento. Se fosse importante, eu teria que usar outro tempo verbal. Passado simples. I studied English yesterday. Ontem.
Tá vendo o tempo aqui? No primeiro exemplo não tinha tempo, né? Então esse é o primeiro motivo que eu uso o presente perfeito. Outra coisa é para falar de uma ação que começou no passado, continua no presente. Tem essa ideia de presente e passado sempre. Quando eu digo, por exemplo, I have studied English, você entende que eu estudo desde o passado e eu não parei, eu ainda estudo hoje. Eu tenho estudado inglês. É igual no português. Eu tenho estudado, I have studied English. Beleza? Agora vamos entrar nessas 4 palavrinhas e vai ficar mais fácil para a gente entender depois os exemplos, né? Então, mantenha o presente perfeito. Eu acho que já estava o presente perfeito, você já tem aí na sua mente como ele funciona. O objetivo é falar sobre essas 4 palavras. Primeiro é o ever, segundo é o never, o for e o since. Se a gente fosse traduzir, é o já, o never, o por e o desde. Essa é a tradução dessas 4 palavrinhas. E agora você vai me ajudar aqui, ó, fazer uma conexão. Qual delas que é para cada um desses tópicos que nós temos aqui. Então vamos para o primeiro. Um ponto do tempo no passado. Point of time in the past. Um ponto específico. Qual delas você acha que utiliza? Period of time. Um período de tempo. Qual delas nós vamos utilizar para falar de um período de tempo? Em nenhum tempo, em nenhuma ocasião, qual delas a gente usa para isso? E em qualquer tempo, em qualquer situação, qual que eu uso? Pensa aí. Comenta se você conseguiu descobrir sozinho. Comenta nos comentários agora. Comenta aí. Vai comentando. Coloca aí se você descobriu sozinho. Bora ver então. Agora as respostas para você ver se você acertou. Um ponto do tempo específico. Aqui, ó. Since. Ponto específico. Já vou dar exemplos. Um período de tempo é o for. Um período, uma duração. Em nenhuma situação, ó. Never. E at any time é o ever. Ok, at any time é o ever. Ficou meio confuso os risquinhos, mas acho que dá para entender. Olha os exemplos agora. Vou colocar os exemplos aqui pra gente ver. Tenta ver se faz sentido aquilo que está escrito de comunicação ali. Primeiro, have you ever studied German? Você já estudou alemão? E mais do que traduzir, a gente entender se tem essa ideia aqui, ó, de em algum tempo. Você em algum tempo, em alguma situação, estudou alemão? Tá certo esse ever? Tá, encaixa. Legal. Agora a segunda. I've never gone to England. O have contraído aqui, hein? Mas é o have ainda. Eu, em nenhum momento, em nenhuma ocasião, fui para Inglaterra. I've studied English for 5 years. Você vê aqui um período de tempo nessa frase? Uma duração de eu tenho estudado inglês? Sim, espero que veja. E a última. I've studied English since 2010. Eu não estou focando na duração do meu estudo. Durante 10 anos eu estudei. Não, eu estou focando no período-chave lá atrás que eu comecei desde aquele período específico. Então é um ponto de tempo no passado, essa primeira opção aqui, não é? Por isso eu usei o since for. E aí eu quero que você observe que eu poderia usar o for aqui. Só que a minha comunicação fica diferente. Eu poderia falar assim, ó, nós estamos em 2022, então há 12 anos atrás, né? Eu posso falar que estudei por 12 anos, não posso? Então eu falo, I've studied English for 12 years. Poderia fazer isso. Aí eu estou mudando, a mensagem é basicamente a mesma, a conclusão, mas o meu foco comunicativo na primeira era desde 2010, o ponto-chave do início. Agora o meu foco, o meu enfoque dessa frase é a duração, por 12 anos. Consegue ver essa diferença? Comenta aí. Se você está acompanhando o nosso canal e entendendo a língua de forma comunicativa, que inclusive é como a gente trabalha no nosso método, na descrição do vídeo você consegue ver mais. Nós estamos com uma promoção incrível do nosso curso para esse mês, para abrir a nossa primeira turma, então clica lá e dá uma olhada. Então se você acompanha, você sabe que a gente ensina de forma comunicativa e já consegue observar essas diferenças comunicativas. Você não fica focado só em gramaticazinha e tradução. Não, a gente pensa na comunicação da frase. E é isso que eu acabei de mostrar para você aqui. Beleza? Comenta se faz sentido. Ok, vamos fazer alguns exemplos? Me dá um exemplo então, vai falando em voz alta sempre, uma coisa que você nunca fez ou que você nunca foi. E aí lembrando, o verbo fazer, você pode pôr o done, que é o do, did, na segunda coluna, e o done. Eu nunca fiz tal coisa. Fala aí, vou te dar um exemplo meu, e aí você me copia. I've never done... Posso mudar para ação já, né? Na verdade, fica melhor. Já para ação que você nunca fez. Por exemplo, eu nunca comi brócoli. I've never eaten broccoli. I've never eaten broccoli. Eu usei o verbo eat. Você pode olhar na nossa tabelinha lá para você tirar a dúvida como que é a forma do verbo que você quer usar. Como é a ação que você quer usar. Mas aí você coloca o verbo e diz. Uma coisa que você tem feito por 2 anos. Me diz aí, uma coisa que você tem feito por 2 anos. Vou dar o meu exemplo. I've studied French for 2 years. Eu tenho estudado francês por 2 anos. E você? Agora, uma coisa que
que você tem feito desde 2 anos atrás, desde 2020, né? Então, eu vou dar o meu exemplo. I've recorded videos since 2020. Eu tenho gravado vídeos desde 2020. I've recorded videos since 2020. Esse é o meu exemplo. Então, usei o since. Faz o seu também, em voz alta. E agora pense em uma pergunta que você gostaria de fazer para mim. Inclusive, faz aí no comentário que eu respondo depois. Eu vou fazer uma para você. Have you ever studied after 10 p.m.? Have you ever studied after 10 p.m.? Studied English. Vamos mudar. Have you ever studied English after 10 p.m.? É meio aleatória essa frase, né? Você já estudou inglês depois das 10 da noite? Responde aí. I have studied English after 10 p.m. Ou I haven't studied English after 10 p.m. Yes? E me faz uma pergunta no comentário, usando have you ever, se você já, alguma coisa. Have you ever e coloca o verbinho lá na terceira coluna. Beleza? Então, espero que agora você consiga utilizar o presente perfeito, mais essas palavrinhas que vão embelezando a forma como você usa a língua e, claro, te tornando cada vez mais eficiente de forma comunicativa com o inglês. Se você gostou do vídeo, clique em se inscrever no canal, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos. Bye, bye!